Olá, meninada! Ainda vamos falar sobre Clarice Lispector. Dona Clarice Lispector tem como considerado o mais importante livro dela, a mais importante obra dela, A Hora da Estrela. Foi o último romance escrito pela Dona Clarice Lispector antes que ela falecesse muito jovem, em 1977. E a Dona Clarice Lispector escreveu, diferentemente dos outros romances e das outras obras, contos, crônicas, um romance social, de crítica social. Claro que tem todo esse aprofundamento psicológico que é constante na obra da Clarice Lispector, mas em alguns momentos ela busca esse questionamento social, né, de uma pessoa completamente desprovida de bens e de vantagens numa sociedade bastante complicada como é a sociedade brasileira. Porque ela vai contar a história da nossa querida Macabea. A Macabea é uma nordestina muito pobre, uma nordestina sem absolutamente nenhuma condição de sobreviver, por exemplo, numa grande cidade como é o caso do Rio de Janeiro. E a Macabea, ela nasceu e logo se torna órfã, acaba sendo criada por uma tia, vem para o Rio de Janeiro e sofre todas as consequências da sua ignorância e da sua pobreza. E é uma história belíssima, curtíssima. O seu tio está chamando de romance, porque a maioria dos literatos chamam A Hora da Estrela de um romance, mas a própria Clarice Lispector considera que é uma novela. Nunca confundam novela com telenovela, tá? Telenovela é coisa da televisão, é coisa de novela que você segue capítulo, tem comercial, propaganda, as grandes atrizes. Isso é telenovela. A novela na literatura seria um romance com menos personagens, menos núcleos, uma história mais rápida, menos de 100 páginas. Poderia até se confundir com um conto. Então estaria ali entre o conto e o romance, nós teríamos esse gênero chamado novela, tá? A Dona Clarice considera que A Hora da Estrela é uma novela e a maioria dos literatos consideram que é um romance. E como seu tio acabou de dizer, é o único dos romances da Dona Clarice Lispector que tem uma certa preocupação social e não apenas o intimismo psicológico. Vamos à Hora da Estrela. A Hora da Estrela, ele é um romance muito diferente de tudo que vocês vão ler na vida de vocês. Primeiro, que ele abre com 13 títulos. A Dona Clarice Lispector quis dar 13 títulos ao livro, né? Acabou ficando A Hora da Estrela, muito provavelmente por questão de vendagem, de gráfica, de editora, mas ela considera que aqueles 13 títulos são importantes. E um deles, muito curioso, é a própria assinatura da Clarice Lispector. Um dos outros nomes, evidentemente, é A Hora da Estrela, né? Depois ela faz um prólogo, é a própria Dona Clarice explicando a obra, e ela diz muito lindamente que ela pede aos leitores que leiam a obra em Technicolor e não em preto e branco. Então, que imaginassem na hora que estivessem fazendo a leitura que a obra seja colorida, bem colorida, para que tenha um mínimo de luxo. Então ela já anuncia que vai ser uma obra de alguém muito pequeno, muito pobre, muito desprezado, muito invisível, que vai ser a Dona Macabea. Só que ela acaba misturando 3 narrativas ao mesmo tempo. Quais são essas 3 narrativas? Nós vamos ter um narrador que é também personagem, ele está escrevendo uma obra. Ele diz para nós logo no começo que ele estava numa feira no Rio de Janeiro, numa feira nordestina, e ele passa por uma moça com os olhos tristes e ele pensa, preciso escrever sobre essa moça. E ele então senta-se num quartinho, pobrezinho, quietinho, para poder escrever aquilo que ele considerava muito importante. Claro que não era a moça que ele viu, ele não foi atrás dela, fez pesquisa, não, ele imaginou o que ela poderia querer significar com aquela pobreza, com aqueles olhos tristes que ela tinha. E ele se chama Rodrigo S.M. S.M., tá? Não tem tradução, é só isso mesmo, Rodrigo S.M. Ele é o
um dos personagens mais importantes, porque ele é o narrador-escritor. E é considerado também o alter ego da própria Clarice Lispector. Estão lembrados de alter ego? Seria aquele personagem que fala pelo autor. Então é como se o Rodrigo SM fosse a voz da dona Clarice Lispector dizendo o que ela pensa a respeito de determinadas questões da existência humana, né? E o Rodrigo SM, então ele está com a necessidade de escrever aquela obra, e aí ele passa a fazer a obra passa a fazer a segunda narrativa, que é a narrativa da metalinguagem, a obra que explica a obra. Então esse escritor, Rodrigo SM, começa a explicar o que é escrever, qual é a necessidade de se escrever, e A Hora da Estrela passa a ser também uma narrativa metalinguística, aquela que explica a própria obra, tá? E, por final, a terceira narrativa, que é a vida da nossa heroína, anti-heroína, né? Porque ela não tem qualidade de heroína, não. A gente chama de heroína a Macabeia, uma nordestina que nasceu em Alagoas, muito pobrezinha, coitadinha, a mãe morreu, o pai abandonou, ela foi criada por uma tia que descobriu logo que ela tinha poucos prazeres na vida, e um deles era comer Romeu e Julieta, goiabada com queijo, e a tia logo proibiu para ver a menina sofrer. E gostava de bater na cabeça da menina, na moleira da menina, para ver se vai que morre, né? Deixa de dar trabalho nesse mundo. Macabeia sofreu muito quando menina, mas já mocinha aprendeu a datilografia. Aprendeu, modo de dizer, né? Foi fazer curso de datilografia e acabou no Rio de Janeiro. Pobre, mocinha, muito ignorante, morando num pensionato junto com 3 Marias que trabalhavam nas lojas americanas. E ela dividia o quarto com aquelas moças porque ela não tinha dinheiro, evidentemente. E foi trabalhar como datilógrafa. Mas era péssima, errava muito e o patrão estava para demiti-la. Então ela leva aquela vida de invisível, né? Ela tinha condições de comer todos os dias no almoço cachorro-quente, que era a grande paixão da vida dela, cachorro-quente com Coca-Cola. E ela tinha dinheiro para comer aquilo e não mais que aquilo. E a Macabeia acaba num belo dia de passeio numa praça, descobrindo um nordestino tão parecido com ela, como 2 animais que se cheiram, eles se conheceram. Olímpico de Jesus, olha a ironia do nome, né? Olímpico, né? Deuses do Olimpo, mas era um nordestinozinho, pobrezinho. Ele era operário de fábrica, mas ele era esperto, ele tinha roubado até um relógio lá dos companheiros dele. Ele disse: ainda vou ser alguém nesse mundo. E ele sonhava com um açougue, ele adorava a ideia de trabalhar no açougue, de ter um açougue, de poder cortar carne, de ver sangue, né? E o nome dela, Macabé, também é muito interessante porque vem de Macabeus, e Macabeus é um povo guerreiro da Bíblia. Então é quase que ironia o nome dos dois, né? Macabé e o Olímpico de Jesus. E eles acabam tendo um affair. Vamos chamar de namoro, porque nem beijo não tinha. Macabéia, por sinal, nunca tinha beijado ninguém nesse mundo. Quando ela era menina, ela beijava a parede para ter a sensação de que era um beijo. E o Olímpico a ofende demais, porque achava ela muito burra, que ela não queria nada da vida, mas ela tinha pouco conhecimento, quase nenhum. Ela escutava a Rádio Relógio, que era uma rádio que tocava um pouco de música e dava a hora certinha. E ela perguntava o que era álgebra, o que era conde, príncipe. E ela era muito boba, coitadinha, não tinha nenhum conhecimento do mundo. Quando começa a ter umas tosses muito estranhas, ela vai no médico. O médico perguntava para ela as questões e ela entendia porque que ele perguntava aquilo. Perguntava se ela comia macarrão, ela não sabia nem o que era. E em determinado momento, ele perguntou se ela vomitava e ela disse nunca. Ficou muito ofendida, porque para ela vomitar comida seria desperdiçá-la. E o médico dá para ela o diagnóstico de tuberculose, mas ela não sabia o que era aquilo, saiu dali como entrou, sem nenhum conhecimento. E um belo dia, Macabé apresenta para o Olímpico de Jesus a amiga dela, que trabalhava com ela, a colega de trabalho, a Glória. E a Glória era filha de um açougueiro. O Olímpico, na mesma hora, se interessou pela Glória e abandonou a Macabé. Macabé não tinha entendido se tinha acabado ou não a relação dos dois, até que o Olímpico vira para ela e fala: olha, você é que nem cabelo na sopa, não dá vontade de comer.
Ela nem entendeu muito aquilo, mas era uma ofensa muito grande. Ela acaba perdendo tudo, né? O emprego ela estava correndo o risco de perder, ela tinha perdido o namorado, estava uma vida muito ruim. E a Glória, colega de trabalho, fala para ela assim: por que você não vai numa cartomante? Dá uma olhada na tua sorte, vê o que pode te trazer, de repente te traz até um futuro interessante. E ela vai na cartomante, e a cartomante fazendo a leitura, evidentemente que era uma charlatã, Madame Carlota, e ela vê muita tristeza na vida de Macabea, e Macabea só ali percebe que a vida dela era ruim e triste. Só que a Madame Carlota, resolvendo alegrá-la, acabou dizendo: não, você vai arrumar um namorado, e ele é um estrangeiro, e você vai voltar para o teu namorado se você não conseguir ficar com o estrangeiro, não quiser, você não vai perder o emprego, e deu um monte de possibilidades de existência para ela. E ela sai da casa da Madame Carlota grávida de futuro, imaginando que ela poderia ter uma vida muito boa depois daquilo, depois que ela descobre que ela é triste. E quando ela vai atravessar a rua, vem um carro e atropela. E era um Mercedes-Benz amarelo, talvez o estrangeiro daquele carro Mercedes-Benz, né? E ela bate a cabeça na quina da calçada e sangra. E as pessoas ficam todas em volta dela, olhando, curiosas, e ela meio que delirando, olha para as pessoas e imagina: agora é a minha hora da estrela, a minha hora da estrela de cinema, todos estão olhando para mim, todos gostam de mim. E ela, pela primeira vez na vida, vomita, e vomita sangue, como se vomitasse estrelas. E ela morre. E o Rodrigo SM, que está contando essa história, que está criando essa história, ele sofre junto com ela, porque ele, na verdade, ele passou a gostar da personagem que ele escrevia e ele não viu outra saída senão matá-la, que era muito sofrimento. Então tem todo um questionamento metalinguístico, né? O poder do autor de fazer a transformação da vida dos personagens, etc. Ele próprio saiu arrasado daquela história que ele tinha necessidade de contar. E a Macabea, mais uma das nordestinas abandonadas no Rio de Janeiro ou numa grande cidade qualquer do país e invisível como qualquer outra pessoa. Então vocês percebem que há o intimismo psicológico de qualquer maneira, mas também um quê de análise social bem aprofundada, né? Dona Clarice não é brincadeira. Ok, meus amores? Aí está para vocês Clarice Lispector, terceiro momento modernista. Um grande beijo.